Capítulo 663, Batalha de Perspicácia 1. Já fazia muito tempo que a professora Yondra não se sentia tão viva. Sua situação era terrível, mas seu corpo rejuvenescido ainda não sentia o cansaço da luta. Assim que sairmos daqui, preciso rejuvenescer meu marido também e agradecer a Lita adequadamente. Alguns artefatos devem bastar. Ela pensou enquanto liberava seu feitiço de nível 5, Boreal Grunds. Isso permitiu que ela tomasse o controle do solo ao redor deles enquanto o impregnava de magia negra ao mesmo tempo. Golems eram a ruína das trevas, uma vez que lhes causava pouco ou nenhum dano, mas em uma batalha de vontades, até mesmo um pequeno chi poderia fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Incontáveis tentáculos negros irromperam do solo, restringindo o golem ferido ao tentar rasgá-lo membro por membro, para expor seu núcleo de poder. Ainda assim, o constructo era capaz de usar magia da terra tão bem quanto Yondra. Ele primeiro virou o terreno circundante em seu servo dócil e, em seguida, conjurou os seus próprios tentáculos. A afinidade natural do golem com o elemento terra permitiu que ele parasse o feitiço de Yondra e atacasse os arranjos defensivos com força suficiente para quase fazê-los desmoronar. Yondra sabia que nenhum humano poderia competir com a força de vontade e força de um golem, pelo menos não a curto prazo. Constructos eram criaturas obstinadas que seguiram suas ordens ao pé da letra, sem hesitação. Seus núcleos de poder os forneciam com bastante mana e seus corpos foram construídos para lidar com o fardo que tal poder implicava. Ao contrário dos humanos, eles eram implacáveis e desprovidos de medo. Era sua força, mas também sua fraqueza. Obrigado pela ideia, garoto, Yondra disse enquanto parava seu feitiço de defender a barreira e se concentrava exclusivamente no golem. Vamos ver qual dura mais. Minha matriz ou seu núcleo. A magia das trevas não poderia prejudicar o construto, mas poderia desgastar a mana que o golem usava para sustentar seu feitiço e existência. Os dois feitiços em colisão eram semelhantes, mas ao contrário de seu oponente, Yondra poderia misturar elementos diferentes. A magia das trevas não tornava seu cemitério mais forte, mas tornava os outros feitiços mais fracos. Conforme os tentáculos de Yondra envolveram seu corpo, o gasto de mana do golem disparou e sua velocidade de cura despencou. Demorou apenas uma fração de segundo para conjurar ainda mais gavinhas e se livrar daquela perturbação. Ao mesmo tempo, o golem lançou um raio roxo para destruir a barreira que o impedia de atingir seu objetivo. Yondra acenou com a mão, fazendo com que a parede de pedra que ela mantivera preparada até aquele momento emergisse do solo e bloqueasse os raios. Desculpe, garoto. Você não é o único capaz de multitarefa. Você sabe o que eu realmente gosto em feitiços de nível 5? Claro, eles consomem muita mana e exigem muito foco, mas uma vez que eles se vão, você tem as mãos livres. Yondra tirou de seus bolsos uma pequena esfera de cristal e atirou-a em um lóbulo acima do labirinto de terra viva entre eles, apontando para o constructo. O golem usou magia da terra para manipular a areia encantada e bloquear a ameaça desconhecida. Infelizmente, era exatamente o que Yondra queria. A areia era apenas partes pulverizadas do corpo do golem que eles usavam como meio de ataque e defesa. Então, quando a esfera liberou o feitiço de ardósia limpa que segurava, contou como um acerto direto. Golems eram pedaços de terra animados, imbuídos com muita mana e muitas matrizes para um feitiço simples de nível 4 desativá-los, mas foi o suficiente para fazer a IA do construto gaguejar por uma fração de segundo e perder o controle de seus feitiços. Yondra explorou aquele momento para dominar seu oponente e afundar o golem sob várias camadas de cemitérios. Seu corpo era robusto e seu núcleo de poder ainda tinha algum poder, mas havia muitas coisas para se defender de uma vez. Cemitério estava esmagando o golem como um torno, a energia da escuridão enfraqueceu todas as suas tentativas de se libertar e Yondra estava usando os tentáculos menores para cavar seu núcleo de poder. O golem foi incapaz de lidar com seus muitos protocolos conflitantes e na tentativa de executá-los todos de uma vez esgotou o seu poder. O que eu daria para manter o núcleo de poder intacto? Yondra pensou enquanto esmagava o coração do golem.
Mesmo assim, isso nos exporia a incontáveis riscos. Não ter energia suficiente para mover uma construção não significa que ela não possa fazer algum truque dissimulado. Cristais roxos recarregam muito rápido e até uma pequena explosão pode consumir o pouco oxigênio que nos resta. Do outro lado da caverna, o professor Nechao estava sorrindo de orelha a orelha. Restavam apenas 2 golems, mas não por muito tempo. Ela era uma mestre-diretora dentro de um conjunto de matrizes que ela havia estabelecido, até mesmo atualizando-os para nível militar após o ataque furtivo dos Tax. Enquanto Gaku mantinha os construtos ocupados, Nechao finalmente conseguiu estabilizar as matrizes, fazendo-os se recuperar dos danos que haviam sofrido e que quase comprometeram sua integridade. Agora que eles estavam de volta com força total, os nós de energia das matrizes acenderam um após o outro quando ela ativou suas habilidades ofensivas. Nechao canalizou seu feitiço através de seu cajado da coroa, o que amplificou sua força mágica antes de injetá-lo nos arranjos que o aumentaram 10 vezes mais. O solo sob os golems disparou para cima como um elevador enlouquecido, enquanto uma parte do teto com vários metros de espessura desabou como um meteoro. Os construtos tentaram pular, mas a terra sob seus pés havia se transformado em areia movediça, tornando-os incapazes de se mover. Eles usaram magia da terra para tentar se libertar, mas o titã Crusher de Nechao era imune à sua magia. Quando as 2 placas de rocha colidiram pela primeira vez, os corpos dos golems racharam. No entanto, estava longe de terminar. O feitiço de nível 4 simplesmente os puxou para longe antes de bater nas 2 superfícies planas novamente e novamente. O segundo impacto rachou os construtos, o terceiro quebrou seus núcleos de energia e quando o feitiço acabou, nada além de poeira permaneceu. Como você fez isso? Gaku estava pasmo. Eu tive que recorrer ao uso de artefatos porque o ar é tão rarefeito que eu poderia ter desmaiado com o menor esforço e tal feitiço combinado é uma façanha, você não percebeu? Disse Nechao. Em algum momento, o ar melhorou muito e isso me permitiu dar o máximo. Agora que eles puderam finalmente relaxar, Gaku percebeu que ela podia respirar ainda melhor do que quando eles chegaram à caverna. Está acabado? Gert, perguntou um dos soldados de Plória. Quando os professores assentiram, ela gritou, você pode parar agora, estamos seguros. Kila e os outros usaram magia de luz e alguns alimentos de seus itens dimensionais para estimular o crescimento do musgo subterrâneo, aumentando seu metabolismo e até mesmo dando a ele alguma força vital quando necessário. Eles haviam tornado uma parte inteira da caverna verde. Ajude-me a espalhar o musgo perto de Kula, caso contrário vai demorar muito para fazer o ar respirável novamente, Kila disse. O golem Kilit e Morok lutaram destruiu a maior parte do musgo dentro da caverna, então assim que eles parassem de alimentar o musgo com magia de luz, o oxigênio que ele produzia não seria suficiente para fornecer um espaço tão amplo. Capítulo 664, Batalha de Perspicácia 2. Pensamento excelente, Kila Plória disse enquanto colocava comida e musgo nos 4 cantos da caverna. Derrotar os golems teria sido uma vitória vazia se morrêssemos logo depois de cuidar deles. Sim, mas uma vez que tive a ideia, qualquer um poderia ter feito isso. Eu teria preferido ajudar os outros na linha de frente em vez de brincar de jardineiro e deixar para os outros fazerem o trabalho sujo, Kila respondeu. Você e eu, irmã Plória disse. Agora você sabe como é ser eu. É uma merda, certo? Ambas as mulheres riram. Lid ficou impressionado com a destreza dos professores. Claro, eles tinham a proteção das matrizes enquanto ele tinha sido forçado a lutar dentro da formação, mas derrotar 3 golems levou os professores ao mesmo tempo que ele precisou esmagar apenas um e com a ajuda de Morok nisso. Eu realmente preciso de uma boa arma. Há muito que posso fazer com as mãos vazias, especialmente contra um inimigo capaz de bloquear meus melhores elementos. Pensamento de Lit. Ele ainda não teve tempo para relaxar que o chão tremia. Lit usou visão da vida para ver através da parede ao redor de Kula. Um pilar gigante de luz vermelha estava envolvendo o segundo edifício, aquele de onde os golems emergiram. Isso é uma matriz, a questão é,
O que está tentando alcançar? Com base nas runas que o compõem, parece uma espécie de enorme matriz de autodestruição. Uma pena que, por causa do plano dos golems de asfixiar-nos, agora não há ar suficiente dentro de Kula para a matriz funcionar. Nossa matriz mantém o oxigênio dentro do nosso acampamento, lá fora você não poderia acender um fósforo, muito menos uma bomba, Solos explicou. Depois de algumas tentativas fracassadas, o pilar mudou de vermelho para uma mistura de laranja e preto. Como não podia explodir, a matriz fez o prédio implodir sob seu próprio peso, usando magia da terra. Então, ele conjurou uma massa concentrada de magia negra que se alimentou de tudo que o arsenal continha até que nada além de poeira e destroços fossem deixados. Ninguém havia lhe contado que o prédio continha, caso contrário, Lid provavelmente teria começado a praguejar a plenos pulmões. Ele precisava urgentemente de uma nova arma e todas as maravilhas que o Odi havia deixado para trás agora estavam perdidas para sempre. O som do prédio em colapso alertou o acampamento, mas ninguém estava disposto a sair depois de uma luta tão acirrada. Lid continuou olhando para Kula mesmo depois que o chão parou de tremer. A destruição dos golems havia acionado algum tipo de salvaguarda que agora estava inundando todos os edifícios com a energia mundial que os cabos de cristal mágico extraíram do geyser de mana subterrâneo. Lid podia vê-los através da parede graças à sua visão. Para que eles precisam de toda essa energia? Lid ponderou. A energia mundial flui simplesmente pelos edifícios, sem qualquer efeito aparente. Nenhuma nova matriz foi ativada, nem a mana está se acumulando em pontos específicos para aumentar o poder de armas ou novas construções. Você tem alguma ideia, Solos? Nenhum, mas já sabemos que matrizes inativas são invisíveis até mesmo para o meu senso de mana. Precisamos chegar perto e lançar o feitiço de detecção de matriz para ter certeza de que a costa está realmente livre do perigo. Ela respondeu. Os Odi eram realmente arrogantes, mas não pouparam despesas com segurança. Deve haver algo que vale a pena proteger. Talvez até o segredo da troca de corpos que você está procurando. Lid não sabia dizer se Solos estava mais animada ou preocupada com a ideia de se aproximar de uma resposta para seu problema de reencarnação e talvez até mesmo de sua falta de um corpo humano. Então ele perguntou a ela qual era o problema. Eu realmente espero que isso nos leve a algum lugar, mas ao mesmo tempo, estou com muito medo. Não apenas porque temo que usar a tecnologia desenvolvida por tais monstros possa nos afetar negativamente, mas também por causa das implicações que encontrar o feitiço de troca de corpo implica. Os Tax estão vivos, então nada impediu um dos membros sobreviventes do Odin de se esconder aqui e usar seus corpos para prolongar suas vidas enquanto pesquisava uma maneira de se tornar novamente a espécie dominante ou aguardava que magos jovens e poderosos fossem entregues em sua porta. Como os membros de nossa expedição. E se tudo isso for um teste? E não um daqueles ridículos testes para procurar um herdeiro digno sobre os quais os bardos cantam, mas mais como um teste para encontrar um corpo que vale a pena possuir. As palavras de Solos soaram perigosamente semelhantes às preocupações que Lid havia escondido por muitos dias. De acordo com a história de Morrock, quando ele chegou às ruínas pela primeira vez com um grupo de mineiros e ferreiros de cristal, eles foram atacados várias vezes por diferentes tipos de criaturas. A expedição, em vez disso, havia sido atacada apenas uma vez no dia de sua chegada. Fazia sentido, de uma forma distorcida, já que o primeiro grupo de Morrock consistia em indivíduos fracos, enquanto o atual havia varrido as ondas de Tax em questão de segundos, portanto, passando no teste. Visto desta forma, talvez os Odi não fossem tão estúpidos afinal. Os Tax podiam ser considerados o exame de admissão, a disposição no portão da frente era apenas um teste de inteligência e assim por diante. Pensamento de Lid. Isso também explicaria por que os golems não tinham nenhum ponto fraco. Eles foram a primeira medida de segurança real que encontramos e talvez ao derrotá-los tenhamos provado nosso valor. Solos disse.
Lit ficou ali por um tempo, esperando que com o tempo o fluxo da energia mundial parasse e a ferida de Kula voltasse a ficar dormente, mas mesmo depois de vários minutos, a situação permaneceu inalterada. Ele tentou sair da barreira, mas o oxigênio que vinha dos túneis não era suficiente, tornando Kula inabitável. Os professores estavam descansando para recuperar mana, estudando os restos mortais dos golems enquanto assistentes e soldados continuavam plantando novos pedaços de musgo. Pode demorar alguns dias para tomar um pouco de ar fresco. Podemos muito bem ficar confortáveis e recuperar o tempo. Gloria percebeu seu olhar preocupado e tentou animá-lo. Quando Lita acabou de explicar a ela sua nova teoria sobre a verdadeira natureza de Kula e as mudanças que ocorreram na cidade após a destruição do segundo prédio, ela precisava se animar. Pelos deuses, se você estiver certo, então precisamos sair daqui o mais rápido possível. Vou mandar os professores reforçarem as matrizes novamente enquanto a caverna se enche de oxigênio. Gloria disse. Excelente ideia. Nesse ínterim, acho que irei examinar os túneis. Com o Kula aberto, não houve tempo para brincar de aventureiro, mas agora tenho uma explicação razoável para explorá-los. Se eu encontrar vestígios de criaturas que vivem nas proximidades de Kula, então toda a minha teoria é apenas minha paranoia enlouquecendo de novo. Se eu descobrir passagens ocultas ou mais sinais que levam até aqui, isso significará que nosso problema apenas começou. Lit realmente gostaria de fugir do acampamento para verificar se Solos poderia assumir sua forma de torre dentro de Kula. Isso lhe daria uma rota de fuga imediata para o caso de as coisas correrem mal ou um ponto de acesso para o caso de ele decidir voltar. Continua no próximo vídeo.